Se você postar esse vídeo, eu deixo de ser seu pai. Eu respirei fundo, olhei para a tela acesa e respondi, pai, já tá postado. A história começa assim. Não com abraço, não com discurso bonito, mas com um clique que quebrou um silêncio de anos. E se você já pensou que expor alguém que você ama é a pior coisa do mundo, espera para entender por que eu fiz isso, principalmente, o que ele fez depois. Meu nome é Heitor Medeiros, e eu sou filho de um médico milionário e famoso. Talvez você já tenha visto o rosto dele por aí, Dr. Álvaro Medeiros, cirurgião plástico, palestrante, autor de best-sellers, presença cativa em programas de auditório, capa de revista no consultório, frases motivacionais no Instagram e uma assinatura inclinada em certificados de cursos caríssimos. Para muita gente, ele é um herói moderno. Para mim, por muito tempo, foi só um retrato caro na parede. Talvez você reconheça esse tipo de casa, um piso que nunca rende, jardim que nunca tem folhas secas, alarmes que tocam até com o vento. Cresci em um condomínio onde os carros falavam mais alto do que as conversas. A minha mãe, Helena, era o oposto do brilho, professora de arte em escola pública, cabelo preso com lápis, riso fácil, cheiro de tinta guache nas mãos. Eles se amaram como dois planetas de órbitas diferentes, ela rodando perto das pessoas, ele rodando perto das luzes. E quando duas órbitas não se tocam, alguém fica sozinho. Eu tinha 8 anos quando a mãe ficou doente, uma febre longa, correria de exames, um susto que não virou tragédia mas virou alerta. Álvaro prometeu que ia desacelerar. Prometeu que ia cozinhar aos domingos. Prometeu que ia assistir a minha primeira apresentação na escola. Ele não foi. Emergência, disse o telefone. E tudo bem, salva as vidas, certo? Só que um dia você percebe que, na sua própria casa, também tem uma vida precisando ser salva. O tempo passou como passam certas dietas da moda, com promessas, metas e recaídas. Os domingos viraram viagens, as viagens viraram palestras, as palestras viraram stories, e os stories viraram uma parede entre nós. Eu aprendi a fazer meu próprio café, a pegar carona com o motorista, a sorrir para fotógrafos quando necessário. Aprendi também a esconder a saudade onde ninguém pudesse vender. A primeira rachadura real apareceu quando eu tinha 15 anos. A mãe preparou um almoço para comemorar a minha medalha de ciências, nada demais, macarrão com manjericão do vaso da janela, suco de laranja, as velhas taças herdadas da minha avó. O pai prometeu chegar. Às 2. Às 3. Às 4. A gente segurou o molho, segurou o riso, segurou o assunto. Quando ele entrou, eram 6:30. Terno impecável, cheiro de perfume caro. As flores que trouxe chegaram antes dele. Não vou mentir, doeu. Mas a gente aprendeu a aplaudir as flores, não o atraso. Foi nesse dia que a mãe me disse, filho, tem ausências que parecem gentis, mas cortam do mesmo jeito. Você pode estar se perguntando, ok, Heitor, mas onde entra a exposição? Calma. Foi um caminho, não um impulso. Toda família tem suas regras invisíveis. A nossa era simples e não sujar a imagem. A minha reputação sustenta a nossa estabilidade, ele repetia. Traduzindo, o brilho dele pagava a escola, a casa, o plano de saúde, os sonhos. E eu que não ousasse apagar a luz. No meu último ano do colégio, conheci a Luna, colega de turma, aquela gente que entra num lugar e consegue ouvir o que não foi dito. Você fala do seu pai como quem conta a biografia de um famoso, não de um pai, ela comentou um dia. Doeu e libertou, como algumas verdades. Luna me apresentou ao jornalismo estudantil, a câmeras velhas, a microfones que pegavam ruídos indesejados, principalmente, a uma pergunta que ninguém tinha coragem de fazer: quem é o Dr. Álvaro quando não tem plateia? Às vezes, as respostas começam em lugares improváveis. Eu estava no estúdio quando conheci o Cadu, ex-instrumentador do pai. Ele saiu da clínica após um desentendimento e, sem muito rodeio, falou: ele é genial, sim.
Mas ninguém fala das filas que ele furava nos hospitais conveniados em nome de parcerias, ninguém fala dos pacientes que entravam com uma promessa de transformação e saíam com uma dívida de anos. E ninguém fala da gente, os que trabalham até desmaiar. Não era acusação solta, era dor guardada. Eu poderia ter ignorado. Não ignorei. Talvez você pense que eu estava com raiva e preciso te dizer, eu estava cansado. Cansado de ver a mãe fazer o papel de passadeira de rugas emocionais, cansado de observar contratos que pareciam poesia e se revelavam labirintos, cansado de almoços onde o prato principal era a vaidade. Decidi que, se existia uma história, eu contaria. Não para destruir uma imagem, mas para libertar um menino que ainda esperava um pai. Chamei Luna. Fizemos um roteiro, juntamos recortes de jornais, pedimos para a gente que tinha trabalhado com ele falar, sem rosto, sem nome. Eu liguei a câmera no meu quarto, sentei na cadeira e comecei com a mesma frase que abria toda entrevista do meu pai: boa tarde, eu sou Álvaro Medeiros, cirurgião plástico. Pausei, respirei. Eu sou Heitor Medeiros, e hoje eu quero falar do homem por trás do jaleco. Alguns minutos de vídeo. O suficiente para falar das rotinas impossíveis impostas à equipe, dos padrões ou desenhados para caber em vitrines digitais, dos contratos leoninos em cirurgias ou acessíveis ou com juros indecentes em clínicas parceiras, do dia em que a mãe foi desautorizada a opinar sobre o meu futuro em rede nacional. Contei do bullying silencioso, daquele que usa silêncio como bisturi. E, sim, toquei em histórias que cheirei de longe, em convênios atravessados, uma ala inteira de hospital público com recursos da fundação dele que parecia ajudar mais a marca do que os pacientes. Falei de tudo isso fazendo a pergunta principal: o quanto da bondade era bem filmada. Eu sabia que, ao postar, eu convidaria o caos para jantar. Postei às 21 horas. Às 21h03, a vida mudou. O telefone explodiu. O nome do pai piscou, 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 não atendi. Mensagens da assessoria: você não tem ideia do que acabou de fazer. Ligações de jornalistas, gente pedindo entrevista, amigos confundindo solidariedade com curiosidade. Às 22 horas, o pai publicou uma nota curta: a verdade será restabelecida. Às 22h15, o meu nome estava nos Trending Topics. À meia-noite, eu estava no apartamento da Luna, com a mochila jogada no chão e a cabeça procurando oxigênio. Ele vai te processar? Lunou, direta. Eu dei de ombros, sem coragem de pronunciar a palavra. Foi quando chegou a mensagem que mudou a direção do meu medo: amanhã, 6 horas, emergência do São Miguel. Vem sozinho. Pai. Emergência? 6 da manhã? Ele nunca me chamava para emergência. Ele nunca me chamava. Ponto. Cheguei cedo, com o coração desenhando mapas no peito. A madrugada ainda segurava a luz, e o Hospital Público São Miguel tinha aquela beleza triste dos lugares que resistem. Ele estava lá, de jaleco simples, sem câmera, sem entourage. Parecia menor, ou talvez fosse só a falta do palco. Você quer ver? Perguntou, sem drama. Eu queria. Ele me levou por corredores estreitos, apresentou-me à equipe como se apresentasse uma cidade secreta. Essa é a Val, enfermeira-chefe, há 22 anos. Esse é o Nasser, cirurgião geral. A gente se ajuda como dá, como sempre deu. Os pacientes eram rostos, histórias, nomes, não números. Uma menina de 6 anos que aguardava a correção de lábio leporino. Um senhor com hérnia que tinha virado parte do corpo. Uma mulher com o braço quebrado pelo marido que finalmente conseguirá denunciar. E ele, o meu pai, passando a mão de leve no ombro de cada um, explicando em palavras simples o que faria, como faria, por que faria. Era isso a reação que eu não esperava? Bondade secreta?
O homem que o expus me trouxe para o lugar onde ele ainda era médico antes de ser marca. Eu confesso, e aquilo me desarmou. Não desculpa tudo, mas explica coisas. Na copa, café morno, pão com margarina. Ele me olhou como quem enxerga um adulto pela primeira vez. Você tem razão em muita coisa, disse. Foi como ouvir um trovão pedir desculpa ao relâmpago. Eu exagerei. Eu deixei a imagem mandar. Eu aceitei acordos que eram bons para o meu nome e ruins para o mundo. Eu falhei como pai. E também tem uma parte que você não sabe. Silêncio. Eu esperei, ele escolheu as palavras como quem escolhe instrumentos. Quando a sua mãe ficou doente, o convênio negou um procedimento simples. Foi aqui, nesse hospital, que um médico que ninguém conhece salvou a sua mãe. Eu decidi que, se um dia eu tivesse dinheiro e influência, parte do meu tempo pertenceria a esse lugar, e parte do meu dinheiro, também. Eu só errei achando que podia pagar a culpa com doação. Culpa não se paga, se encara. A reação que eu imaginava? Um desmentido público, um processo carregado, uma guerra. A reação que veio? Um convite para ver o lado dele que nunca teve holofote. Não para anular o meu vídeo, mas para complexificar a história. Então por que você nunca falou? Eu perguntei. Porque falar é fácil. Fazer em silêncio doía menos. E, talvez eu tenha escondido isso de você por medo de você me ver humano. Humano falha. Herói vem de livro. Talvez você esteja pensando demais e as acusações? Ele negou. Não. Ele abriu armários. Tem contratos que precisam ser revisitados. Tem parceria que precisa ser desfeita. Tem gente que precisa me ouvir pedir perdão. E tem um gerente, sucorado, que transformou a nossa fundação em vitrine. Isso foi conforto meu. Eu deixei. Eu gostei. A culpa não é dele. É minha. Eu não conseguia decidir se chorava, se discutia, se anotava tudo para outra denúncia. Escolhi ouvir. Ele continuou. Ontem, quando vi seu vídeo, eu quase liguei para um advogado. Quase fiz o que faço de melhor, controlar dano. Mas, pela primeira vez, eu entendi que o dano não estava no vídeo. Estava antes. Estava na nossa sala de jantar, no seu aniversário que eu faltei, na sua medalha que eu não vi, no seu silêncio que eu chamei de maturidade. Você me expôs, e eu mereci. Eu não sabia o que dizer. Ele, que sempre teve uma resposta, estava nu de frases prontas. E então veio o gesto que mudou tudo, ele tirou do bolso um envelope pardo, amassado, com recortes, números, nomes. Eu já vinha anotando as minhas falhas. Era uma lista, não de feitos, mas de dívidas. Nomes de funcionários, pacientes, pessoas a quem ele devia um retorno, um pedido de desculpas, um ajuste. Eu posso ir com você? Ele perguntou, com um humor que eu não reconhecia. No seu próximo vídeo. Não para me defender. Para confirmar o que for verdade, corrigir o que for mentira e deixar que me perguntem sem script. Eu sorri de nervoso. Você sabe o que isso significa para a sua imagem? Chega de imagem, Heitor. Eu quero a coisa que a gente tirou um do outro por anos, em verdade. O resto daquele dia foi um mapa de redenção em rascunho. Ele entrou em cirurgia. Eu fiquei na sala de espera, ouvindo o barulho do hospital como se cada som fosse uma página virando. 7 horas depois, ele saiu exausto e simples. Deu certo, disse, referindo-se à menina do lábio. O pai dela chorou segurando na ponta do jaleco. Obrigado, doutor. Álvaro ergueu as mãos como quem não aceita aplausos em culto errado. Corta, sou o melhor, avança, para a noite. Eu, Nuna e ele sentados no sofá da sala da mãe. Sim, da mãe. Porque ali era território neutro,
e porque a nossa casa oficial parecia um estúdio. A mãe, que tinha me apoiado desde o início, chegou mais tarde, junto da irmã dela, e eu nunca vou esquecer a forma como ela olhou para o Álvaro, como quem vê ao mesmo tempo o homem que amou e o homem que desaprendeu a amar. Você vai fazer o quê? Ela perguntou, sem adjetivos. Eu vou fazer o que deveria ter feito antes, parar, pedir perdão e mudar. Pedir perdão para quem? Para vocês e para quem mais precisar. Se isso fosse apenas uma história de internet, terminaria com um post choroso e uma foto de mãos dadas. Mas a vida não obedece roteiro fácil. A manhã seguinte trouxe o que precisava trazer, manchetes violentas, comentaristas pontudos, advogados enviando minutas, e, do outro lado, uma caixa de e-mails cheia de relatos, bons e ruins, sobre o Dr. Álvaro. Tinha paciente grata por ter tido a autoestima reconstruída. Tinha gente magoada com promessas de parcelamento que viraram pesadelo. Tinha funcionário contando da pressão. Tinha, finalmente, a vida real pedindo passagem. Marcamos uma coletiva. Eu, ele, a mãe e uma mesa simples. Sem banners, sem patrocínio, sem fundo de TV. O pai olhou para a câmera como quem olha um espelho que não perdoa. Eu sou Álvaro Medeiros. Sou cirurgião plástico. Fiz coisas de que me orgulho e outras de que me arrependo. Meu filho disse verdades que eu tentei não ver. Peço desculpas à equipe que eu pressionei, aos pacientes que eu tratei como número, à família que eu tratei como plateia. A partir de hoje, eu me afasto de qualquer atividade comercial da clínica que leve meu nome até que uma auditoria independente faça o que precisa ser feito. A fundação que criei passa a ser controlada por um conselho cidadão, e meu filho está convidado a participar, não como herdeiro, mas como fiscal. Foi estranho. Foi bonito. Foi assustador. E foi público. E você, Heitor? Perguntou uma repórter. Você se arrepende de ter exposto seu pai? Senti o peso da pergunta. Respirei do jeito que a Luna me ensinou. Eu me arrependo de não ter falado antes. A verdade não é contra alguém, é a favor de todos. Se a gente fala para machucar, é ataque. Se fala para curar, é coragem. Nos dias que seguiram, ninguém virou santo. A clínica sofreu. A equipe, dividida entre raiva e alívio, aprendeu a perguntar mais. O gerente Conrado, o Conrado preferiu desaparecer quando percebeu que o palco tinha mudado. A auditoria revelou contratos sem transparência. Rescindimos parcerias, devolvemos valores indevidos, renegociamos dívidas de pacientes, criamos um canal de escuta com mediação jurídica gratuita. Parecem palavras grandes? São feridas fechadas devagar. E a gente? A gente virou gente. Álvaro trocou 3 viagens por 3 plantões mensais no São Miguel. Vendeu um carro que ele nem lembrava ter, devolveu convites glamourosos com um "eu não posso, tenho cirurgia na terça". Às vezes ele escorregava, e eu lembrava. Às vezes eu endurecia, e ele me lembrava. Aprendemos a nos puxar para o meio. Teve também o dia do pedido de desculpas que não foi planejado. A mãe e eu estávamos na feira quando ele apareceu. Camisa simples, sem entourage, uma caixa de morangos na mão. Helena olhou de longe e eu juro que vi no rosto dela a professora que um dia escolheu um homem que brilhava. Ele parou diante dela e soltou o mundo em 3 palavras: eu fui cruel. Não foi um texto. Foi um tijolo tirado do peito. Ela, que nunca foi de discurso, respondeu: eu fui cúmplice. E eu, que sempre fui testemunha, percebi que perdão não é absolvição, é compromisso. Você pode pensar, Heitor, o mundo aceitou isso? Nem todo mundo. Mas quem precisa aceitar quando você finalmente se aceita humano? Teve quem chamasse de oportunismo. Teve quem achasse teatro.
Teve quem se sentiu ferido e com razão. E teve quem se aproximou dizendo, eu também falhei. E, nesse eu também, eu encontrei a companhia que eu não sabia que precisava. A parte mais difícil? Encarar o que eu queria do meu pai. Eu não queria um herói perfeito. Eu queria o homem simples que naquele dia, às 6 da manhã, me mostrou que ainda sabia segurar a mão de alguém e dizer, vai doer um pouco, mas eu tô aqui. O resto, os prêmios, as fotos, as matérias, tudo virou cenário de fundo. Meses depois, a fundação renasceu com outro nome, Instituto Helena, em homenagem à mulher que nos ensinou a pintar com menos selfies e mais aquarela. As prioridades mudaram. Em vez de marketing, mutirões silenciosos. Em vez de campanhas glamourosas, transparência em planilhas abertas. Em vez de discurso, escuta. A gente aprendeu que fazer o certo dá menos like e mais paz. Eu poderia terminar dizendo que estamos bem e prontos para o próximo capítulo. Mas a verdade é que estamos aprendendo. Na última semana, por exemplo, recebemos uma mulher que disse ter sido mal atendida anos atrás. Ela entrou irritada, prometendo processo e manchete. O Álvaro a recebeu sentando-se, olhos nos olhos. Eu errei? Ela desarmou. Sim. Ele abriu a agenda. Como eu posso reparar? Não tem música para esse tipo de cena. Só silêncio e um nó desatando. E a relação de vocês? Você pode perguntar. Tem dias de gol, tem dias de cartão amarelo. A gente se manda mensagem de bom dia sem subtítulos, a gente discute sem transformar crítica em cancelamento, a gente marca café sem o celular em cima da mesa. Ele me acompanha em gravações, eu o acompanho em triagens. Ele esquece um compromisso e me pede desculpa. E desculpa, quando vem sem ou mais, é abraço. Eu olho para trás e entendo, expor não foi destruir, foi abrir a caixa preta. E a reação dele, que eu jamais esperava, me deu algo que eu tinha desistido de pedir, um pai. Não um herói, não um bilionário, não um nome. Um pai. Se você chegou até aqui, guarda 3 coisas. No primeiro, toda história tem mais de um ângulo, não para relativizar erro, mas para não transformar gente em personagem de papelão. Segundo, coragem dói, mas dá espaço. Terceiro, perdão é verbo que se conjuga com atitude. Agora me diz, o que você faria no meu lugar? Contaria ou calaria? Mudaria ou fingiria paz? Vamos conversar nos comentários, sua experiência pode ajudar alguém que está sentado na beira do mesmo abismo. Se este vídeo te tocou, deixa o like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Se inscreve no canal para acompanhar as próximas histórias, sais da vida real, com tropeço, queda e recomeço. E, se você quiser continuar nessa jornada comigo, eu te convido a assistir ao próximo vídeo. Ela foi humilhada na própria casa até que o silêncio resolveu falar. Te encontro lá. Obrigado por ficar comigo até o fim. Cuida de quem você ama, se, quando precisar, tem coragem de dizer a verdade. Porque às vezes é no momento em que tudo parece desabar que a gente aprende, pela primeira vez, a construir.